Fala, gurizes! O professor Felipe está na área. E a aula de hoje será sobre uma questão do Enem envolvendo apenas a análise de gráficos. Na verdade, serão 3 gráficos no mesmo referencial cartesiano. Nós teremos um gráfico de índice de pluviosidade, índice de temperatura máxima e temperaturas mínimas no mesmo referencial cartesiano. Então, olha só, vamos ao enunciado. Ele diz o seguinte: o cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para um mês subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. Ele traz agora 3 informações que nós já vamos analisar. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os próximos 12 meses seguintes nessa região. Com base nas informações no gráfico, o floricultor que poderia plantar essa flor rara no mês qual? Então nós temos aqui nesse gráfico as informações que essas 3 peculiaridades vão ser decisivas para que nós façamos por eliminação e tenhamos apenas um único mês onde todas as 3 condições são satisfeitas. Olhando melhor para esse gráfico, a gente percebe um gráfico de barras verticais, que essas barras verticais na cor cinza representam o índice de pluviosidade naquela região. E essa pluviosidade, nós temos a escala na coluna esquerda, medida em milímetros, de 50 em 50. Agora, no mesmo referencial, nós temos a linha contínua, um gráfico de linhas poligonais, de forma contínua, representando as temperaturas máximas em cada um daqueles meses. E na linha pontilhada, nós temos então as temperaturas mínimas em cada um dos meses. Agora, as temperaturas, nós temos a escala delas de 5 em 5 na coluna do lado direito. Vamos às informações. A primeira delas, vamos representar em vermelho. Ela diz: a variação do nível de chuvas, no caso a pluviosidade, nesses meses, que é do mês de plantio para o mês subsequente. Então, a variação do nível de chuva não pode ser maior do que 50 milímetros. Vamos, então, analisar essas barras do nosso gráfico. Então, não pode ter uma variação maior que 50. Variação entende-se para mais ou para menos. Tu não pode ter um acréscimo e nem uma redução maior do que 50 milímetros de um mês para o outro. De maio para junho, temos uma variação pequena. De junho para julho, uma variação pequena. De julho para agosto, pequena. Agora, de agosto para setembro, houve um aumento muito maior do que 50 milímetros no índice de pluviosidade, de agosto para setembro. Então, o mês de agosto nós devemos riscar como possível plantio para essa flor rara. De setembro para outubro, houve agora uma redução. Essa redução é maior do que 50 milímetros. Então, também não pode ser plantada no mês de setembro. De outubro para novembro, houve um aumento maior do que 50 milímetros, também não podendo ocorrer o plantio no mês de outubro. Agora, de novembro para dezembro, houve um leve aumento, que não é um aumento maior do que 50 milímetros. Então, ainda está podendo. Agora, de dezembro para janeiro, houve uma queda maior do que 50 milímetros no nível de pluviosidade. Então, não pode ser plantada a flor no mês de dezembro. De janeiro para fevereiro, houve uma queda, mas não superior a 50 milímetros. De fevereiro para março, houve um aumento, mas não superior a 50 milímetros.
Agora, de março para abril, houve uma redução maior do que 50 milímetros. Então, não podemos plantar a flor no mês de março. De abril para maio, houve uma pequena queda que não é maior que 50 milímetros. Então, por conta dessa primeira condição de não poder ter uma variação maior que 50 milímetros, nós tiramos esses meses. A próxima condição agora, em verde, será por conta da temperatura mínima. Então, nós vamos olhar agora a linha pontilhada desse gráfico. A temperatura mínima nesses meses tem que ser superior a 15 graus. Dá uma olhada, então, na temperatura mínima na linha do 15 graus. Vamos fazer uma linha verde no 15 graus e quem tiver a linha pontilhada abaixo do 15 graus não poderá receber o plantio dessa flor rara. Notem que o mês de maio, junho e julho estão com as temperaturas mínimas, né, a linha pontilhada, abaixo dessa linha do 15 graus. Então não pode ocorrer o plantio nesses meses. Novembro, janeiro e fevereiro encontram-se acima, assim como o mês de abril. Maio está um pouquinho abaixo do 15 graus, então também não vai poder no mês de maio. Agora, a próxima condição em azul é que deve ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. Agora nós devemos olhar então a linha contínua do nosso gráfico e deve haver um pequeno aumento, só que não pode ser um aumento maior do que 5 graus na temperatura máxima. Analisando o mês de novembro para dezembro, a temperatura máxima, que é a linha contínua, houve uma pequena redução e não um leve aumento. Então não podemos plantar em novembro. De janeiro para fevereiro, houve um leve aumento na temperatura máxima, que não é um aumento maior do que 5 graus, conforme a escala que nós temos na coluna do lado direito. Então, em janeiro, está podendo plantar ainda. Notem agora que de para março, a temperatura máxima houve uma pequena redução e não um leve aumento. Então, de fevereiro para março, na temperatura máxima, que é a linha contínua, houve uma pequena redução, não podendo plantar no mês de fevereiro. Para os meses de abril para maio e maio em diante, continuamos tendo pequenas reduções na temperatura máxima, o que impede nós de fazermos o plantio nos meses de abril e maio, por ter ocorrido uma pequena redução na temperatura máxima. Ou seja, diante das três condições, o único mês em que é favorável e que obedece às três peculiaridades é o mês de janeiro. Então, o gabarito deve ser a alternativa A. É isso daí. Se inscreva no canal, curta os vídeos e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.